Boa noite, amigos e amigas internautas. Sejam muito bem-vindos à nossa live. É sempre uma alegria esse momento, esse de sexta-feira, em que vamos aqui compartilhar o alimento espiritual para nossas almas, com o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Hoje a nossa live está a cargo da expositora Érica Velasquez. Ela é trabalhadora da nossa Sociedade Espírita Allan Kardec. Seja bem-vinda, Érica. Boa noite a todos. E o tema que tu vais desenvolver hoje? Um outro amanhã. Então, aguardem só um momentinho aqui, que nós vamos fazer uns convites, seguidinha passamos a palavra para a Érica. Então, convidamos, como sempre, que visitem as nossas plataformas virtuais, Facebook, site SEAC Poa, onde estão publicadas todas as nossas atividades com respectivos horários. Lembramos que as nossas lives são gravadas e ficam disponibilizadas no Facebook. Agora, mais uma vez, vou chamar a atenção. Os evangelizadores da nossa Sociedade Espírita Allan Kardec querem saber se vocês já visitaram o Instagram de GCEAC, onde estão todas as atividades que são realizadas na evangelização que acontece aos domingos. Coloquem aí se vocês já visitaram, se vocês gostaram, se vocês estão compartilhando com outras pessoas, porque é muito importante a evangelização de nossas crianças. E então ela acontece ela acontece todos os domingos, das 9h30 às 11h30, e as inscrições estão abertas o ano inteiro. Vamos agora para a nossa harmonização, tá? Ler uma página evangélica. Na verdade, nós escolhemos hoje o Livro dos Espíritos, segunda parte, com o subtítulo Justiça da Reencarnação. Então, Allan Kardec pergunta: em que se funda o dogma da reencarnação? E os espíritos respondem: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não pedis a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu de melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. E Kardec faz uma anotação muito importante a respeito desse tema. Ele nos diz assim: todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhe as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nola indica e os espíritos nos ensinam. O homem que tem consciência da sua inferioridade, aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha a achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Sustentam-no, porém, e lhe reanima a coragem, a ideia de que aquela inferioridade não o deserta eternamente do supremo bem,
e que, mediante novos esforços, dado será conquistá-lo. Quem é que, ao cabo da sua carreira, não deplora haver tão tarde ganho uma experiência de que já não mais pode tirar proveito? Entretanto, uma experiência tardia não fica perdida. O espírito a utilizará em nova existência. Agora, então, vamos acompanhar a prece com as mentes interconectadas num único pensamento e sentimento. Mentalizemos a imagem meiga e serena de Jesus, fazendo-nos o convite inolvidável. Vinde a mim, vós que sofreis e estáis fatigados, pois eu vos aliviarei. Senhor Jesus, que tuas vibrações doces e amorosas nos envolvam, pacificando nossos corações. Abençoa o nosso propósito de servir no bem e concede-nos a luz necessária que nos conduza ao caminho da verdade. A amorosa equipe espiritual, pedimos inspiração, amparo e proteção. Que a paz e a harmonia permaneçam em nós. Que assim seja. Te passo a palavra, Érica. Obrigada. Pronto. Então, o nosso tema na noite de hoje é Um Outro Amanhã. Esse título foi quase que como uma inspiração, porque não, não caberia outro título a não ser esse, quando nós vamos ter o objetivo da abordagem da certeza da vida espiritual e a continuidade da vida numa nova forma. E se nós vamos fazer isto nesta abordagem, nós temos que nos lembrar que temos que falar da reencarnação. O ser que reencarna, ele vem de um lugar, ele está aqui e ele vai para outro lugar quando sair daqui. Então, vamos vendo no decorrer do tempo todas essas coisas de uma forma simples e bastante certa, digamos, com certeza, porque na literatura espírita nós temos toda a imensidão dos relatos referente à vida do espírito, após a sua saída deste plano. Então, nós temos subsídios bastante para termos essa certeza, para dar isso tudo como certo que nós vamos falar, porque um outro amanhã. Bom, a palavra nós sabemos que é um artigo, um pronome, um numeral, e designa pessoa, animal ou diverso. A palavra outro nós também nos designa também algo ou alguém, né? Se é outro, é porque não é o mesmo. Diversos, distintos e com muitas conotações. E o amanhã? O amanhã também é o dia seguinte, é uma nova época e indeterminada. Então, tudo isso para nós tem grande significação para nós espíritas, porque quando nós falamos no outro amanhã, um outro, é porque se há um outro, é porque teve um antes. E qual a expectativa desse novo outro amanhã? Todos nós desejamos o melhor, evidentemente. Então, da nossa vinda para esse plano, proveniente da chamada pátria espiritual, então, sabemos que viemos de lá, e, estando aqui encarnados, nós temos que vivenciar
nessa grande escola da vida, a tudo aquilo que nós destinamos e nos propomos a fazer mediante as nossas promessas. Nós prometemos muitas coisas junto à equipe do planejamento da reencarnação, ou planejamento reencarnatório, como queira. Então, nós prometemos coisas, mas nós chegando aqui, nós esquecemos e muitas vezes não cumprimos determinadas coisas prometidas. Fica então o quê? Coisas para serem acertadas. Mas para acertar, nem sempre basta uma única existência. Então, o espírito tem que ir e vir tantas vezes quanto for necessário. E nesse ir e vir, é um outro amanhã, é uma outra oportunidade. Porque a cada dia é um dia novo, é um dia diferente. As coisas diversas que acontecem na vida do ser humano é tão intenso que não dá conta, às vezes, de procurar sentir aquilo na sua total realidade ou na sua essência. Todos querem buscar essa essência, mas se esquecem. Está dentro de cada um de nós todas essas coisas. O que falta é termos um tempo para nos recolher e buscar dentro de cada um de nós, essas emoções, procurar, no equilíbrio delas, sentir essa essência. E concretizando isso, a gente vai procurando ver que, da vinda do plano espiritual, já podemos, então, ter aquela pergunta: mas então existe um plano? Mas é claro que existe um plano, mais de um plano, várias etapas, de acordo com a evolução do espírito, o espírito vai se situar de conformidade com o seu estágio, com a sua experiência vivida, com a sua evolução. Então, lembramos-nos de que no Evangelho segundo o Espiritismo, temos lá no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, se há muitas moradas, nós sabemos que temos para onde ir e vamos estar no lugar adequado e segundo aonde nós precisamos estar. Porque muitos poderão estar numa cidade hoje, num país, e na próxima vinda vão estar em outros países e sabe-se lá onde. Então, somos concitados a aguardar sempre, pela vontade de Deus, aquilo que nós merecemos, porque nós precisamos ter merecimento para algumas coisas, porque muitos espíritos vêm com provas dolorosas. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 266, os próprios espíritos fazem a pergunta a Allan Kardec, né, se podem escolher provas menos dolorosas. E os espíritos respondem que vai ser segundo o merecimento de cada um, né? Então, não resta dúvida nenhuma que não tendo feito coisas ruins, malévolas, coisas do mal, vai ter coisas boas. Cada um colhe aquilo que planta. No Livro dos Espíritos também nós temos, na questão 243,
quando pergunta se os espíritos conhecem o futuro. Então, porque se estamos falando do outro amanhã, o amanhã já é o futuro. Na verdade, um piscar de olhos já é o futuro. Então, se os espíritos conhecem o futuro, sabem o que vai acontecer. Não, nem sempre, nem sempre eles vão ter esse conhecimento. Vai depender da evolução de cada um. Temos no Livro dos Espíritos, do 100 ao 113, a escala espírita. Então, quem quiser dar uma olhadinha, veja lá como se processa essa evolução. Então, de acordo com a escala espírita, é o processo evolutivo, né? O espírito vai se situando mediante aquela escala, né? Então, ele passa dos impuros para puros e espíritos mais esclarecidos, e tem todo um processo de evolução que vai se dando gradativamente, porque a evolução do ser não se dá também num estalar de dedos. A pessoa tem que evoluir mediante a sua, a sua vivência, mas de acordo com um processo gradativo, né? Para afirmar o seu conhecimento e para ser aprovado nas suas provas, né? Como um aluno que vai para uma escola, faz os seus testes, né? Então, ele tem que ter uma aprovação. É um exemplo simples, mas é como ocorre também com a vida humana. Então, existe um plano nas muitas moradas do Pai, e nós estamos destinados a um deles, de acordo com as nossas condições. O Espiritismo nos diz também que, para que a gente possa, assim, ter uma melhor situação, porque é ele que é a chave com o auxílio da qual tudo se dá de modo fácil e compreensível. Por quê? Quem não tem o conhecimento da vida espiritual e pensa só nas questões do material, então o materialismo, às vezes falando muito mais alto nas criaturas, a gente vê que esses apegos é muito danificado para progresso do espírito, porque o materialismo deixa a visão como que com um véu que encobre aquilo que é referente ao espírito. Mas o espiritismo, ele traz esse modo mais fácil das pessoas entenderem, removendo esse véu e dando a clareza para a pessoa de que existe uma vida além desta vida, né? Então, a doutrina espírita, para quem não a conhece, é difícil, às vezes, de entender, mas não é impossível. Pelo contrário, muitos já vivem ela de forma natural, outros precisam aprender através dos livros, através das lições, através dos encontros, e precisam se pautar no conhecimento para poder entender bem todo esse processo que é simples. Nós sabemos de que tudo para nós não é difícil, é simples. Nós é que complicamos muito as coisas, né? No capítulo 1 também do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei. Então, se Jesus não veio destruir a lei, ele veio trazer a lei de amor, é lógico que ele veio trazer para toda a humanidade, deixando todo o legado dele, a forma simples de se viver, o código de bem viver, e o código que serve para todas as épocas da humanidade. Se lá naquela época, quando ele esteve entre nós,
o povo não entendia, e até hoje a gente procura tentar entender, é porque nós ainda temos dificuldades para compreender, porque não basta entender, tem que entender e compreender. Vemos também que a grande oportunidade que nos é dada é tudo em prol desse outro amanhã. Um amanhã melhor, um amanhã de felicidade para cada um de nós. Porque quem não quer ser feliz neste mundo, meu Deus? Todos nós desejamos essa chamada felicidade, mas ela está não só ao alcance de alguns, mas de todos, de todos. Então, esse outro amanhã nos deixa claro de que temos que avançar nas nossas metas de vida, vivendo de acordo com a lei que Jesus trouxe para nós. A lei do amor, a lei que faz com que nós, em uma simples frase, como foi dito, faça aos seus irmãos aquilo que gostaríamos que eles nos fizessem. Então, é sempre desejar o melhor para os outros, assim como a gente quer para a gente. Também nós temos, assim, que nas instruções dos Espíritos, né, lá quando fala que não há desenvolvimento sem luta, isso lá na lei, que não vim destruir a lei, do capítulo 1, tem uma mensagem do Espírito que ele deixou uma mensagem que é até um pouquinho meia longa, mas tirei uma frase dele lá que eu achei muito interessante, que não há desenvolvimento sem luta. Então, isto, para nós, é evidente. Tudo tem que ter uma luta. Mas não aquela luta que a gente trava com armas, não aquela luta da agressão física, não aquela luta de se portar diante das pessoas para uma briga. Nós temos que lutar com as armas que estão à nossa disposição, que é as armas que são a disposição, a vontade, o bem-querer, a boa vontade, para que a gente tenha um outro amanhã sempre relacionado a dia melhor, porque um dia nunca é igual ao outro. Isso sempre haverá de ser repetido, porque é como o ser humano, ele é uno, é único. Não existe dois iguais. Pode ter pessoas parecidas, mas não são iguais. Então, é isto, é se moldar para uma nova perspectiva de vida a cada dia, porque a cada dia que se acorda é um outro amanhã, é uma outra oportunidade. Então, nós temos a certeza que da vida espiritual, que é o espírito se acordando para mais uma oportunidade que lhe é concedida. Então, nós temos que dar graça, nós temos que agradecer a Deus por tudo isto que nós temos, que é a oportunidade de aqui estar. Muitos espíritos estão em filas imensas, aguardando a oportunidade reencarnatória para poder vir atuar nesse plano. Então, gostariam de estar no nosso lugar. E, às vezes, até dizem e olham para nós com pena, às vezes, até porque nós, às vezes, estamos malbaratando a oportunidade. Então, nós temos que fazer valer essa oportunidade da reencarnação, né? Um outro amanhã também nos dá sempre a entender que ninguém
ninguém está aqui para turismo. A gente está aqui com um objetivo definido, é se reparar, se recuperar diante da lei que a gente deve ter burlado, e hoje nós temos que resgatar algumas coisas, procurando, por essa oportunidade, sermos proveitosos no dia a dia. Mas como ser proveitoso no dia a dia, né? Porque parece que para alguns o dia não existe, porque eles estão tão envolvidos na malquerência, no desamor, no desafeto, nas emoções contrárias ao bem. Essas pessoas que estão envolvidas com esse tipo de emoções, de sentimentos negativos, essas pessoas elas estão o que se chama momento de trevas. E nós temos que nos envolver com a luz, porque nós temos que ter coragem, paciência, resignação, porque a treva nunca foi vitoriosa, nunca, nunca foi vitoriosa. A treva é a luz ausente, é a luz ausente. Então, poderá se achar que é algo bom no momento, mas quando ela se toca e vai ver, ela é densa e desaparece, a luz desaparece. Então, na hora, ela só vai acender com a luz, na busca da luz. Então, essa questão de treva e de luz é uma coisa muito interessante, porque o que é a treva mesmo é tudo aquilo, né, obscuro, é tudo aquilo que é negativo, são os eflúvios malévolos, são um magnetismo ruim, né? As pessoas lançam fluidos pesados, e o que é a luz? Então, nós temos que voltar-nos para tudo isso que é contrário às trevas e nos voltar para a tão desejada luz. Então, que a gente possa fazer a cada dia de cada um dia abençoado, um dia iluminado. Mas é um trabalho que é de cada um. Não é um trabalho que é feito por outro ou outros. É um trabalho exigente de si mesmo. Nós temos que exigir de nós mesmos, porque é um trabalho que não se dá para outro fazer, é um trabalho nosso, porque é da nossa intimidade, do nosso ser, do âmago do nosso ser. Então, nós temos que trabalhar essas emoções para que o outro dia a gente esteja num dia iluminado, num dia abençoado. Então, sair da treva hoje é um trabalho que nos compete fazer, porque o outro nada mais é do que ele ou pode nos ajudar com uma boa palavra, um, digamos assim, um bom momento de alegria, de estar desejando coisa boa. Mas o trabalho é nosso, porque pode-se desejar muitas coisas boas para o outro, mas se o outro não está receptivo,
ainda assim aquilo fica meio solto, não é absorvido, não existe assim uma absorção. É meio confuso, mas não é difícil de entender, não. É como o ímã. Se as duas partes se aproximarem e estiverem condizente com aquela imantação, ela vai se imantar e vai se grudar, vai ficar unida. Mas se não, não pode chegar perto que não acontece nada. Então, nosso trabalho é esse, estarmos atentos para que a gente construa esse outro amanhã de forma clara, certa, de que haveremos de ter um dia maravilhoso. Maravilhoso. É o que a gente sempre vai querer e desejar. Nós vamos vendo que no Evangelho, nós temos no capítulo que nos fala, lá no capítulo 4, que é o nascer de novo, né? A necessidade da encarnação. Esta é uma das oportunidades para que a gente tenha um outro amanhã. No reencarnar, já falamos, né, que a gente promete coisas junto ao departamento da reencarnação. Mas tudo para nós é colocado de uma forma simples, clara, que não estaríamos aqui se não fosse pela encarnação. Nós temos que encarnar. Então, nós temos a oportunidade da reencarnação. Então, podemos aproveitar a cada etapa vinda neste plano. Nós não temos como protelar mais ignorância quando nós não já temos o conhecimento da vida espiritual. Nós já sabemos que somos um espírito, que para atuar nós precisamos de um corpo, né? O espírito precisa de um corpo para atuar. Nós já sabemos da onde a gente veio, do mundo espiritual, e estamos aqui, então nós já sabemos de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde a gente vai quando sair daqui, também retornar à parte espiritual. E esse retornar, nós levamos uma bagagem. E essa bagagem é tudo aquilo que no nosso dia a dia a gente vai granjeando conhecimento através do desenvolvimento do espírito, e nesse plano. Então, a cada outro dia, a gente vai acumulando experiências. Então, é uma bagagem que não podemos sair daqui de malas vazias, mas levar o nosso conhecimento. E, na verdade, há de se dizer que é a única coisa que ninguém poderá nos tirar, nunca, é o conhecimento, é o saber. Então, essas coisas podem nos tirar as coisas materiais, mas o conhecimento não. Esse nós levamos para o outro estágio da nova vivência, né? Quando sairmos desse plano, nós vamos para o mundo espiritual e numa nova forma. Nós vamos atuar de uma nova forma. O que é essa nova forma? Por estarmos libertos do corpo da matéria, né? O espírito, ele vai atuar de uma forma diferente, porque ele estará numa outra dimensão. Estando numa outra dimensão, ele está livre e ele pode atuar da maneira como ele quiser, que o encarnado não estará vendo ele. Então, o desencarnado, que é o espírito livre da matéria, né?
ele fica na sua atuação pleno, sem saber ser visto, exceto os videntes, né? Obviamente poderão ver. Mas, caso contrário, não vendo, livre, eles fazem o que querem. Então, nós temos que nos lembrar de que é bom fazer também as pazes com aqueles que nós temos animosidade, enquanto a gente está a caminho, né? Porque em liberdade, o primeiro que vai, depois pode querer vir e se vingar. Então, aí ocorrem as obsessões, e no outro dia, né? Porque a cada dia é um dia diferente, e se não tratado, então a obsessão vai se tornando outras coisas mais sérias. Porque nós temos graus, né, de obsessões, as leves, as moderadas e as graves. Por isso que nós temos que estarmos atentos, com a nossa mente sempre produzindo pensamentos bons, porque o pensamento é vida, o pensamento é tudo, né? Quando nos fala também que nós somos espíritos que temos determinados temos o poder de levar o pensamento aonde quer que a gente queira que ele vá. Então, pensemos coisas boas para os nossos semelhantes, para a nossa família, para os nossos amigos e aqueles também pela qual temos alguma animosidade ou que achamos que são nossos chamados inimigos, porque eles estão num estágio que não compreendem muitas vezes o que se passa com eles. Então, são espíritos que, não vamos dizer do mal, mas espíritos inferiores, menos esclarecidos, mais, digamos, mais adequado para nós colocar dessa forma, né? Deixar, não colocar tanto assim nas trevas, no mal. Vamos dar uma amenizada para que a gente até possa poder entender que eles não estão no momento propício do entendimento, porque cada um tem um momento certo para despertar. O despertar para cada um de nós é diferente, porque podemos ter com muito conhecimento, mas determinadas coisas não compreendemos. Só com o tempo parece que abre as comportas do entendimento, e aí passa a se ver as coisas de uma outra maneira, de uma outra forma, entendendo assim que aquilo vai ser o que realmente estamos aprendendo e o ensino chegou no momento certo. Outra coisa também que esse outro amanhã pode nos dar como experiência é de que o outro, como sendo algo ou alguém, o outro, se existe outro, é porque não é o mesmo. Então, nós vamos lembrar aqui, não sendo o mesmo, relacionado ao que nós estamos falando, das questões da espiritualidade, o espírito não é o mesmo. Digamos, a roupagem dele. Ele pode retornar para o mundo espiritual, e se retornar, ele não vai voltar com o mesmo corpo. Ele vai vir numa outra forma e
ter os seus conhecimentos inovados, mas não perdendo também a sua bagagem da vida anterior. Todos nós passamos por esse processo. Para aquele que não é espírita e que só acredita nas questões do materialismo, é um pouco difícil entender, mas ou não quer, né? Mas entendendo que o espírito, nós temos que dar valorização a ele, esse devido valor está na vontade de nós entender que, se viemos aqui para sermos pessoas melhores, se tivermos na nossa competência de fazer tudo aquilo que pudermos fazer aos nossos semelhantes, devemos fazer. E mesmo quando nada pudermos fazer, materialmente falando, porque nós temos que ter o conhecimento de que nem só de pão vive o homem, né? Mas temos que alimentar o espírito. Então, esse valor do espírito é o que nós temos que ter, valorização. Ele é imprescindível para nós podermos estar aqui. Ele atua em nosso corpo por necessidade. Precisa do corpo. Então, nós temos que cuidar do corpo e da mente. Da mente. Isso é sério. E se não é o mesmo como nós estamos falando, nós vamos ter o corpo que merecemos. Vamos ter a forma que pudermos ter segundo a oportunidade concedida. Algumas pessoas dizem assim, mas uma mãe, agora aproxima-se o Dia das Mães, né? Então, uma mãe tem um filho, pode ter 4, 5 filhos, mas nem todos são iguais. Claro, nenhum deles é igual mesmo. Mesmo que ela os trate da mesma maneira, dê a todos eles as mesmas coisas, eles são diferentes, porque cada um tem a sua individualidade, cada um tem a sua personalidade, cada um é um espírito único, uno. Então, é isto. Aqui nessa questão do espírito digamos assim, não ser a mesma forma, e a questão do, das, de, do desencarne e do encarne, né? Vamos ver também a questão da vinda do plano espiritual. Vamos voltar e buscar mais alguma coisa sobre isso. Se nós viemos do mundo espiritual, do plano espiritual, ao plano terreno, nesse plano terreno, nós temos um grupo de espíritos que nos acompanham, que são a nossa família, nossos filhos, marido, parentes, agregados, enfim, as pessoas que estão no nosso grupo, segundo precisamos estar com esses espíritos. Porque todos eles, alguma ligação nós temos com eles de vidas anteriores. Então, tendo um outro amanhã, que é uma outra oportunidade, nós vamos estar nos encontrando todos, de uma certa maneira, para nos reajustar. O que isso quer nos dizer? A família. A família é a grande, é a grande, digamos, o grande espetáculo, né? Por que um espetáculo? Porque nós vamos ver maravilhas, maravilhas dentro da família. Coisas boas, maravilhosas, mas também teremos muitas decepções,
muitas tristezas, teremos as perdas, o que nos dá muita tristeza, né? Perderemos marido, filho. Teremos também, o que mais? Emoções, assim, de toda a natureza, de toda a ordem. E essas emoções, elas nem sempre estão organizadas. Então, um outro amanhã, às vezes, não teremos para organizar. Então, organizemos agora as nossas emoções junto à nossa família, aos nossos parentes, amigos, ou até aos menos amigos, enquanto a gente pode, porque esse grupo de pessoas é a microsociedade que está ali até nos cobrando um posicionamento. A família nos cobra um posicionamento. Quando somos espíritas, e basta fazer qualquer coisinha que não esteja de acordo com o que é certo, ou parecer não estar certo, que às vezes a pessoa age pensando em fazer o bem, e, no entanto, na ânsia de querer acertar, acaba errando. O que o familiar vai dizer como sinalização? Nem parece que é espírita. A cobrança. Essa cobrança vem, não é só da família, é de outros também que não são da família, mas que sabem que a gente é espírita, né? Então, por uma atitude qualquer, ou algum deslize, falam dessa forma, de maneira cobradora. E vejamos, então, que estamos inseridos num plano onde todos nós cobramos alguma coisa de alguém. Porque não é só a família que cobra, nós também cobramos, né? Nós cobramos as atitudes de pessoas, às vezes, que não tem nada a ver com família, nada a ver. E o espiritismo, quando a gente conhece, né? Como já falamos, que é a chave com o auxílio da qual tudo pode se tornar um modo fácil, isso nos dá a entender de que não devemos complicar as coisas, podemos fazer elas se tornarem menos agressiva, mais condizente com vontades de melhoria, de melhorar. No novo amanhã, possamos agradecer pela oportunidade e termos a certeza que a vida espiritual, quando tivermos que retornar daqui para lá, sabe-se lá, porque aonde é, ninguém sabe, mas é aqui ou ali ou lá. Isso tudo é um estado de alma. Nós temos que entender isso. Não está circunscrito ou definido o lugar exato. Vai depender da nossa evolução. Porque o espírito pode desencarnar e ficar tão apegado à matéria que ele vai levar muito tempo para sair do plano material. Vai ficar perturbando os que aqui ainda estão, perturbando a família, perturbando os amigos, perturbando até os estranhos. Tudo pela ação do pensamento. Porque, de acordo com o que a pessoa pensar, com a sua maneira de se
se portar, se comportar, o Espírito vai e acompanha. Ah, vou acompanhar este, porque esse aí é dos meus. Age bem como eu gosto. Então, nós temos que cuidar da nossa, do nosso pensamento, das nossas atitudes e de todo um processo de, de mudança, reforma íntima. É o que precisamos. É exatamente isso que precisamos para que a gente tenha a utilidade e prática séria do conhecimento que a gente vai adquirindo e da vida que a gente quer levar, que quer ter como melhor. E isto não basta também só um querer. Tem que fazer, tem que executar, tem que gerenciar, tem que ter foco. Então, um outro amanhã é uma outra expectativa, é uma outra oportunidade. Esse título foi, assim, como que uh, um, uma sinalização para mim, e eu acho que fica para meditar até, que esse outro amanhã seja aquele amanhã esperado por cada um de nós, cheio da graça de Deus, cheio de vontade de nós atuarmos com alegria, com vontade, com satisfação no trabalho, na aonde quer que a gente esteja, que a gente possa fazer, executar as coisas com vontade, com primor, com a certeza de que queremos fazer sempre as coisas certas e corretas, sem desabonar a lei de Deus. Fazendo ao outro aquilo que gostaria que o outro nos fizesse. A certeza de que essa vida espiritual nos aguarda, nos aguardará, e nós sabemos que os nossos que nos antecederam aguardam e torcem pelo nosso progresso, desejando a cada um de nós um outro amanhã sempre renovado na certeza de que o Pai nos observa e espera de cada um de nós atitude, atitude renovadora, atitude de quem quer viver na paz, viver na harmonia, na serenidade, no amor. Deixamos uma meditação para cada um de nós, dizendo, né, de que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele sabe o que se passa dentro de cada um de nós. Porém, nós, sabedores de que nem sempre estamos agindo de forma correta, tenhamos a decência de procurar moldar as suas atitudes, os seus pensamentos, numa ação renovadora, através da reforma íntima que se faz tão necessário a cada um de nós. Que a paz possa estar sempre conosco, por onde quer que venhamos a andar, estejamos então envolvidos nessa paz, nesse amor, e que Deus nos proteja e nos guarde, que a nossa caminhada seja uma caminhada com passos firmes, decididos, na senda do progresso e da evolução. Possamos crescer em espírito e verdade. Esse é o desejo de cada um de nós e a certeza de que haveremos de conseguir, porque um outro amanhã nos aguarda e que possamos realmente acordar para outro amanhã. Que amanhã, que hoje, que o ontem, que se reflete no hoje, e o hoje
se refletirá no amanhã. Então, muita paz a todos e fico agradecida pelo convite feito na noite de hoje para a abordagem desse tema que deixa como que um ponto de interrogação para nós. O outro amanhã a Deus pertence, mas estejamos prontos para um outro amanhã, se Deus quiser. É isto. Uma boa noite a todos. Deu, Ione? Deu, Érica, muito obrigada pela tua participação em nossa live, pelas preciosas lições que tu nos trouxestes, conduzindo-nos, que nos levando-nos a muitas reflexões. E agora, vamos então acompanhar a nossa prece de agradecimento e de encerramento. A benfeitora Joana de Ângeles, em uma de suas obras, nos diz que Jesus surgiu na noite das estúpidas e escuras ambições dos povos, para iluminar as consciências e despertar os sentimentos de humanidade como dádiva de Deus, respondendo à súplica dos humilhados e esquecidos, que somos todos nós. Busquemos Jesus, para que possamos assim, conforme a lição lecionada hoje, encontrar o estar a caminho deste outro amanhã, porque ele é possível sim, mas vai depender sim de cada um de nós. Assim, profundamente agradecidos pelo amparo e inspiração que recebemos aqui de Jesus e da amorosa equipe espiritual, encerramos o nosso encontro pedindo ao Senhor que derrame sobre nós e sobre toda a humanidade as suas bênçãos de amor e paz. Que assim seja. Muito obrigada, Érica. Muito obrigada a todos pela companhia e renovamos o convite para a próxima semana.